Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje com toda a igreja, terceiro domingo do tempo comum, e a palavra de Deus deste domingo, caríssimos irmãos e irmãs, dá a nós a ocasião de refletirmos sobre um tema fundamental da nossa fé cristã, um tema essencial. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20, inicia nosso Senhor dizendo estas palavras firmes, estas palavras duras: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje, vamos ajudar um pouquinho aqui o som, que está com uma microfonia horrível, senão a palavra não é bem pregada. Desde cedo que eu estou ouvindo esse ruído, não só nesse microfone meu, mas também nos outros. Então nosso Senhor, Ele começa com estas palavras sérias e duras: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Vejam, escute o que eu vou dizer a vocês. Nesse momento aqui no Evangelho de Marcos, é assim que a gente estuda a Bíblia. É a primeira vez, se você ler o Evangelho, é a primeira vez, segundo Marcos, que Jesus abre a boca. É a primeira vez que ele fala. No Evangelho de Mateus, por exemplo, a primeira vez que ele fala é quando ele tem 12 anos de idade. Diz o Evangelho que Nosso Senhor com seus pais subiram para a festa, subiram para a festa, e quando estavam de volta, caminhão de volta, eram alguns dias de caminhada, e não encontraram o menino. Então Nosso Senhor responde lá, depois que os pais, Maria e José, o encontra, Nosso Senhor responde: eu devo cuidar das coisas de meu Pai. O Pai aqui é Deus. Ele não destratou Maria e José, mas ele só disse que primeiramente ele deve cuidar das coisas de Deus. No Evangelho de São Lucas, quando é parecido que Jesus fala pela primeira vez no Evangelho de São Lucas? É quando ele entra na sinagoga, toma o livro do profeta Isaías, lê lá a citação que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a boa nova, para proclamar a libertação dos cativos, para devolver a vista aos cegos. Depois diz o Evangelho que ele fechou o livro e disse o quê? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. E no Evangelho de Marcos, a primeira vez que o Nosso Senhor fala é justamente dizendo essas palavras: o tempo já se completou e o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Vejam, quando nós estamos estudando Bíblia, isso aqui significa que quando Jesus fala a primeira vez, é porque todo o seu programa de vida está contido naquela primeira fala, naquelas primeiras palavras. Todo o seu programa de vida. Pois bem, o Evangelho de Marcos está todo resumido nesta palavra de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Daqui a pouquinho, no início da quaresma, nós vamos ser marcados na fronte com estas palavras: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de Marcos, é essa ordem para nós. Podemos até dizer assim, como dizem os padres da igreja. Os padres da igreja dizem assim: é esse grito
Nosso Senhor está aqui gritando, é um grito, é uma palavra firme, é um imperativo. A oração da igreja de hoje que nós rezamos também expressa isso. Nós rezamos assim: Deus eterno e todo-poderoso, dirigir nossas ações segundo a vossa vontade. E o salmo da missa de hoje, belíssimo, o salmo 24, nós rezamos: mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra de nosso Senhor, convertei-vos e crede no Evangelho, ela não pode ser uma palavra que nós já sabemos. Ah, padre, já escutei essa palavra tantas vezes. Não é? Infelizmente tem alguns cristãos, alguns católicos um tanto vaidosos, um tanto pedantes, não é? Um tanto orgulhosos, que diante de algumas realidades da fé dizem isso: não, padre, eu já sei, nós já sabemos. Nesses dias eu pregava aqui dizendo que nós não podemos nos acostumar com as coisas de quem? De Deus. Não podemos nos acostumar com a palavra de Deus. Não podemos nos acostumar com os sacramentos, com a missa. Não podemos nos acostumar com o terço, com o rosário, com a devoção à Virgem Maria, aos santos. Não podemos nos acostumar com a nossa doação, nosso serviço na comunidade, nesse ou naquele grupo, nessa ou naquela pastoral. Por quê? Porque se nós nos acostumarmos com as coisas que dizem respeito a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ou duas ou uma, a gente vai cansar, a gente vai se desanimar, a gente vai se aborrecer, alguns vão embora e outros poderão correr o risco de permanecer, mas fazer as coisas de maneira o quê, Padre Sérgio? Rotineira, de maneira mecânica, sem que aquilo que a pessoa faz já não penetre mais a alma e o coração da pessoa, e portanto não leve a pessoa a quem? A Deus. Porque o intuito de estarmos na missa, de ouvirmos a palavra de Deus, de rezarmos o texto, de fazermos essa ou aquela oração, de fazermos ato de piedade, não é? A intenção, a finalidade de darmos um pouco do nosso tempo nesse ou naquele grupo, nessa ou naquela pastoral, na comunidade. Qual é a finalidade para dizer tudo isso? Sobretudo dos sacramentos, é me unir a quem? A Deus. E se eu não faço isso, não é? Todo dia, de maneira o quê? Nova, de maneira renovada, olha aqui, de maneira convertida, repito, eu vou cair numa rotina, eu vou cair em atos mecânicos, não é? Eu vou, consequentemente, me desanimar, me cansar, eu vou me aborrecer, alguns vão embora, repito, e outros podem cair na tentação de fazer as coisas, repito, de maneira simplesmente o que, Padre Sérgio? Rotineira e mecânica. Não raro, nós encontramos às vezes as pessoas assim: rapaz, eu não aguento mais, eu quero deixar tudo, eu quero deixar tudo. Ah, padre, é muito cansativo. Alguns dizem assim: ah, padre, tem que lidar com as pessoas. Outros ainda dizem assim: eu vim aqui com toda generosidade, dou o meu tempo e ainda tenho que suportar isso, suportar aquilo. Ô, meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu preciso dizer a você e a mim: quando a gente assim pensa, é porque o nosso coração não está mais no lugar certo. É porque o nosso coração não está mais no lugar certo. Então não devemos nos acostumar, repito, sobretudo com a palavra de Deus e com os sacramentos. Não podemos nos acostumar. Por isso que essa palavra de Jesus, ela é grave, ela é séria. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ele começa dizendo isso. E o que significa converter-se? Eu já preguei várias vezes aqui. Graças a Deus tem pessoas que trazem uma canetazinha, um papel e anotam, para não esquecer, até para depois meditar também em casa. Porque a gente diz algumas coisas na homilia que às vezes as pessoas esquecem, não é? E consequentemente, porque esquecem, às vezes não aprendem.
Mas diversas vezes eu já expliquei aqui que esse termo, não é, em grego, não é, converter-se, não é um verbo, metanaió, é o verbo metanaió, não é? O substantivo é metanoia, não é, que significa justamente conversão, não é, metanaió, que Jesus era judeu, o evangelho foi escrito em grego, mas lá no hebraico, não é, esse verbo converter-se se diz em hebraico shub em hebraico, e até hoje os judeus gostam muito desse verbo, do verbo shub. Em grego se diz metanaió, que literalmente, Padre Sérgio, o que é que significa shub? O que é que significa metanoia? Significa voltar-se, significa voltar-se, não é? Aí aqui a pergunta, não é que o nosso Senhor diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho, não é? Ou seja, voltai-vos, voltar a quem? Voltar a quem? A quem eu preciso voltar? Se eu quiser viver uma fé cristã séria, uma fé cristã verdadeira, uma fé cristã profunda, uma fé cristã frutuosa, constantemente, eu preciso voltar a Deus. A conversão é isso. É voltar sempre a Deus. É voltar ao quê? À fonte. É voltar ao início. Aqui sem romantismo, porque quando Nosso Senhor dá aquelas advertências para aquelas igrejas do Apocalipse, não é? Aquelas igrejas do Apocalipse, não é? A uma ele diz que ela esqueceu o primeiro amor. Esqueceu o primeiro amor. Com outras palavras, esqueceu o quê? A fonte. Esqueceu o fundamento. E quem é a fonte, Padre Sérgio? Quem é o fundamento da nossa fé? É Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. Então, constantemente eu preciso voltar a Ele. Então, quando nosso Senhor diz: convertei-vos e crede no Evangelho, Ele está dizendo exatamente isso. Vejam, a primeira letra da missa de hoje é tirada do livro do profeta Jonas. Aqui é um pedacinho, são 4 capítulos. Aliás, é um dos livros mais belos da Bíblia, o livro de Jonas. É extraordinário o livro de Jonas, porque retrata exatamente isso que estamos dizendo. E é simples de entender o livro de Jonas. Deus chama Jonas para ir pregar para os assírios. Historicamente, não é? Os assírios eram inimigos de Israel. Inimigo, já havia dominado Israel. Israel já havia sido escravo dos assírios. Mas aquele povo, apesar de ser na Bíblia simbolizado pelo mal, expressão do mal, aquele povo, como todos os povos, pertencia a quem? A Deus. Se pertencia a Deus, era objeto do amor de Deus. Se era objeto do amor de Deus, Deus queria o que, Padre Sérgio? A salvação daquele povo. Então Deus suscita Jonas para que vá à capital da Síria, Nínive. E aí, Jonas, não vou não. Olha, como é que eu vou lá? Eu vou na casa do inimigo. E Deus diz assim: lá tem um povo que me pertence. Aí Deus diz assim, aí Jonas diz assim: eu vou para a boca do leão? Não, eu não vou. E aí, ó, veja que coisa interessante. Quando a gente não faz a vontade de Deus, isso aqui em todos os sentidos, não é? Quando um padre não procura ser fiel à sua vocação, quando um esposo, uma esposa não procura ser fiel ao seu matrimônio, quando um cristão não procura ser fiel à sua fé, ele vai causar o que, Padre Sérgio? Problemas. Para si e também para os outros. Veja a importância da conversão, a importância de sermos fiéis a Deus, a importância de lutarmos contra tudo que ofende a Deus. Nós que temos fé, isso é fundamental, meus irmãos e minhas irmãs, e isso para todos nós. Talvez aqui uns mais, outros menos, mas em algum momento, mesmo que não tenhamos tido consciência disso, em algum momento, e mesmo que as pessoas não tenham sabido disso, em algum
algum momento, quando nós não obedecemos a Deus, nós fizemos mal a nós e também fizemos mal a quem? Aos outros. Porque tanto a graça quanto o pecado, ou seja, tanto a obediência como a desobediência, ela não só é pessoal, ela é pessoal, mas ela tem também consequências o quê? Comunitárias. Então, Jonas, Deus manda ele ir para Nínive, ele toma um barco para o outro lado. E quando ele entra no barco, o barco sai, o mar estava tranquilo, o mar sereno. De repente, o mar entra em fúria, o barco é agitado para lá e para cá, e o capitão do barco é sinal para Jonas e diz assim: tem alguém aqui que não deveria estar aqui. Tem alguém aqui que não deveria estar aqui. Então, não é? Jonas tem ali um pouco de lucidez, e ele diz assim: sou eu. Não é? Ele se confessa. Olha aí, a confissão é isso. A confissão é se acusar. É acusar os seus pecados. Por isso que a confissão, as pessoas não entendem essa linguagem, né? A confissão é um tribunal. Só que é um tribunal onde a pessoa se acusa, não se defende. Na confissão a gente se acusa. Diante de quem? De Deus. Acusa o quê? Os nossos e pede perdão. Então Jonas tem um pouco de lucidez. Então ele sai ele pula do barco. Quando ele pula do barco, acalma o quê? Volta. Porque ali ele já começa a fazer a vontade de quem? De Deus. Ele sai daquele lugar onde ele não devia estar. Como ele foi para ali em pecado, ele foi para aquele barco, um sinal também de que parecia de pecado, de tragédia. E ali diz a história, não é? A história bíblica, que ele foi engolido por um peixe, por uma baleia. Não é? Quando a gente vai à Terra Santa, não é? Depois vocês não precisa ir lá para ver, não é? Basta olhar pela internet. Hoje a internet favorece isso, não é? Tem lá a cidade de Jonas, né? Jonas era de Jope. Inclusive é uma cidadezinha perto de Tel Aviv, que é a capital nova de Israel. Tem duas capitais, né? A capital antiga, que é Jerusalém, e a capital nova, que é Tel Aviv. É bem pertinho, na beira do mar Mediterrâneo. Na beira do mar, né? A gente chega ali, Tel Aviv, pelo mar, vai chegar a Jope, que é uma cidadezinha pequena, cidade de Jonas. Na porta de Jope tem lá um peixe bem grande, esculpido, retratando a história de quem? Do profeta. Ele é engolido por um peixe, e ele depois, por esse peixe, não é? Ele é jogado na beira do mar de Nínive, para onde ele não queria ir. E ali ele entende que era Deus que queria ali, e ele começa a pregar. Ele começa a pregar e de maneira extraordinária, não é? Diz o Evangelho, não é? A palavra do Senhor, diz a leitura, a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te. É um verbo também que eu gosto muito, esse verbo. Já preguei também sobre ele aqui. Aparece muito no Evangelho de São Marcos. Quando nosso Senhor cura a sogra de Pedro, toma ela pela mão e diz: levanta-te. Quando ele cura o leproso, ele diz ao leproso: levanta-te. Quando ele cura o paralítico, ele diz ao paralítico: levanta-te. Quando ele cura o homem da mão seca, ele diz também: levanta-te. É muito caro no Evangelho de São Marcos esse verbo. Eu também já preguei aqui sobre ele, não é? Em grego se diz anástasis, que significa literalmente o que? Ressuscitar. Significa se colocar de pé. Se colocar de pé. Aqui é uma experiência de Jonas, que estava como que morto. E morto por quê? Porque não obedeceu a quem? A Deus. Então, o próprio Deus diz a ele: levanta-te, põe de pé a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhes a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor, não é? Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, me oriente e me conduz. Isso é a conversão, isso deve ser diário. Jonas pôs-se a caminho conforme a ordem do Senhor.
Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Aqui também tem a ver com a ressurreição de Cristo, aqui também tem a ver com o fato de Jonas ficar 3 dias na boca do peixe. 3 na Bíblia também significa o tempo para uma vida nova, assim também como 40, é um tempo também para uma vida nova, é o número aqui da Santíssima Trindade, é o número aqui de Deus, que representa quem? Deus e sua vontade e sua vida. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Vejam, aqui, não é, algumas pessoas até falam, né, alguns comentaristas ou pessoas que leem a Bíblia até de maneira totalmente equivocada: como é que Deus vai destruir a cidade? Deus não quer destruir a cidade, Deus quer salvar a cidade. E utiliza dessa linguagem mais forte, mais firme, porque Ele quer que o povo de Nínive se converta, não é? Aliás, eu não vou comentar aqui sobre isso, porque eu demorei nessa homilia, mas os padres da igreja, não é, que comentaram amplamente o livro de Jonas, não é? Quase todos eles comentaram o livro de Jonas. É impressionante, não acontece isso com todos os livros da Bíblia, mas o livro de Jonas é um dos livros mais comentados pelos padres da igreja, não é? Que tinha uma leitura muito espiritual da Bíblia. E os padres da igreja, quando comentam o livro de Jonas, diz que o livro de Jonas, não é um exemplo de como se deve educar. Aí para os professores, vai estudar o livro de Jonas, como se deve educar. Como se deve educar, não é? A palavra educar em latim se diz educare em latim, não é? São 2 palavras, não é? Eduque, se diz assim, eduque, e a outra palavra ducere, que significa instrução, não é? Só que eduque, tem uma expressão no Evangelho de São Lucas que diz isso, não é? No capítulo 5 em latim, São Jerônimo traduziu: eduque em alto, ou seja, educar é instruir para o alto, para aquilo que é mais elevado, para aquilo que é mais sublime, para aquilo que é mais nobre. Hoje está tudo distorcido, porque hoje a educação é a mais rasa possível. É interessante isso. Enquanto nós somos chamados a educar para o alto, hoje a educação é a mais baixa e a mais rasa possível. A medida da educação hoje é a mais... eu queria usar uma palavra aqui, mas eu não posso, infelizmente, não é? Mas a medida é a mais baixa possível. Gente, isso é terrível, porque a referência hoje não são os grandes, mas a referência hoje são os que influenciam hoje. Repito, são os mais rasos, os mais superficiais, não é? Você, vou falar hoje para, sei lá, né? Falar de, por exemplo, um escritor que eu gosto muito, evidentemente, não é? Aí para os jovens, quem está estudando, falar de Machado de Assis, por exemplo, falar de Guimarães Rosa. Acho que tem, se você entrevistar na rua os jovens que estão estudando e perguntar, muitos não vão o quê? Saber. O livro de Jonas expressa isso, segundo os padres, educa para o alto. Então nosso Senhor utiliza essa linguagem porque Ele quer converter os ninivitas. E aqui diz o Evangelho que Jonas começou a pregar isso. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram-se sacos.
desde o superior ao inferior. Se a gente continuasse aqui o texto, né, que o texto aqui tem, ele quebra aqui o texto, vai do versículo 5 depois ao versículo 10º. Diz o texto que não só os reis, o rei, sua família, o povo, mas até os animais fizeram o quê? Penitência. Para dizer que todos ouviram a pregação de quem? De Jonas. Vejam, São Jerônimo e os padres da igreja dizem que no tocante à conversão, no tocante à salvação, no tocante à relação com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ser rápidos. Devemos ser o quê? Ligeiros em abandonar tudo aquilo que nos afasta de quem? De Deus. Vejam, São Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, não é? São Paulo diz assim: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado, como quem diz assim: apressai-vos. Apressai-vos. O Evangelho diz que quando nosso Senhor chamou os 4 primeiros discípulos, o Evangelho diz, faz questão de dizer que imediatamente eles deixaram o quê? As redes. Imediatamente eles deixaram. Quando ouviu a pregação de Jonas, imediatamente os ninivitas o quê? Se converteram. São Paulo diz: o tempo está próximo, está abreviado, apressai-vos. E nosso Senhor, quando chama os apóstolos, os primeiros discípulos dele, não é? Aqui André e Pedro, João e Tiago, os 4 pescadores, diz o Evangelho que imediatamente André e Pedro deixaram as redes, e Tiago e João, além de deixarem as redes, deixaram também o quê? Até mesmo o seu próprio pai. Mas aqui o Evangelho quer justamente destacar isso, que eles deixaram imediatamente, não é? São Jerônimo diz assim: imediatamente ouve, imediatamente crê, imediatamente segue. Isso é a fé. Ou seja, no tocante às coisas de Deus, devemos ser o que, Padre Sérgio? Apressados para fazer a vontade de quem? De Deus, para ouvir a Deus, para ser obediente a Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos na igreja. Isso é o que o Evangelho chama de quê, Padre Sérgio? De conversão, que deve ser o quê? Diária, constante, que deve ser o tempo todo. Por quê? Porque o tempo todo eu preciso viver naquela consciência. Não é que eu vou ficar o tempo todo rezando, não é isso, mas o tempo todo, nos meus afazeres, na minha luta diária, no meu lazer, não é? No meu modo de ser no cotidiano, eu tenho que viver sempre com aquela consciência, vamos usar uma palavra bíblica, com aquela vigilância, com aquela atenção de em tudo procurar agradar a quem? A Deus. Fazer a vontade de Deus, voltar a Deus, para que Deus, meus irmãos e minhas irmãs, possa inspirar, possa instruir o nosso modo de ser e o nosso modo de quê? De agir. E essa consciência é alimentada sobretudo onde? Essa consciência é alimentada quando eu medito a palavra de Deus. Essa consciência é alimentada quando eu rezo. Essa consciência é alimentada quando eu realizo uma obra de misericórdia. E sobretudo, essa consciência, ela é alimentada sobretudo na celebração da Santa Missa. Essa consciência de que Deus precisa o quê, Padre Sérgio? O tempo todo instruir a minha vida. Por isso que toda a divina liturgia da palavra deste domingo se resume nessa ordem de Jesus: convertei-vos, ou seja, voltai-vos a Deus, voltai-vos sempre à vontade de Deus, voltai-vos sempre a obedecer a Deus. Parece algo óbvio, meus irmãos e minhas irmãs, mas não é não. Por que não é algo óbvio, Padre Sérgio? Porque muitas vezes, e isso vale para todos nós, Padre Sérgio também, muitas vezes nós queremos que Deus, ele se atenda.
Mentalidade de Deus, deixar a sua própria vontade para fazer da vontade de Deus a sua própria vontade. Ou seja, eles se deixaram para quê? Para conduzir por Deus. E essa é a nossa alegria. A nossa alegria é essa: mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, e na vossa verdade, e a vossa verdade me oriente e me conduza. Um outro salmo diz: mostrai-me ao Senhor o vosso caminho, e na vossa verdade eu andarei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deixar-se para que o Senhor, que Padre Sérgio, para que Ele nos conduza, para a vontade dele nos conduza. Meu Deus, quando a gente vive assim, quando a gente obedece a Deus, a gente faz tanto bem, a gente é um bem. Não é que não tenhamos provações, não, pelo contrário, teremos até muitas provações quando seriamente decidimos deixar Deus converter, deixar Deus conduzir a nossa vida. Quando decidimos voltar sempre a Deus para que Ele nos conduza, vamos ter provações, porém faremos um bem imenso, não é? A nós mesmos, aos outros e também, meus irmãos e minhas irmãs, a este mundo. Continuando, caríssimos irmãos e irmãs, esta Santíssima Eucaristia, peçamos para nós a mesma graça que Ele concedeu aos ninivitas, a mesma graça que Ele concedeu, sobretudo, a Pedro, a seu irmão André, a Tiago e a seu irmão João. Ou seja, a graça de não perdermos tempo para as coisas que dizem respeito a quem? A Deus. A graça de não perdermos tempo na obediência a Deus. A graça de não perdermos tempo na conformação da nossa vontade à vontade de Deus. A graça, meus irmãos e minhas irmãs, de não perdermos tempo de voltar constantemente a Deus.